E hoje, com o Eduardo destruído, com o Tarcísio unido ao Centrão, seguindo um caminho próprio, com grande parte dos deputados eleitos pelo bolsonarismo seguindo a vida deles, o cara que representa a sucessão natural ali dentro se torna Silas Malafaia. E eu vou começar com a guerra dos tronos no bolsonarismo, tá? Todo mundo sabe que aqui no Movimento Brasil Livre, / Partido Missão, a gente tem uma energia muito diferente, né? Por mim, eu não sou pré-candidato, nem serei candidato à presidência da República. Eu sempre falo, por favor, alguém muda a lei pro Kim poder ser candidato no meu lugar. O Arthur, dê os direitos políticos pro Arthur. Beraldo, cadê você? Danilo Gentili, se aproxime. E eles mutuamente falam, não, pode ser... Por quê? Porque nós concordamos tanto com o projeto e nós gostamos de verdade tanto uns dos outros, que nós acreditamos que qualquer um de nós vai fazer um grande trabalho e todos nós vamos trabalhar para esse trabalho ser o melhor possível, certo? Normal. Isso que é um grupo político de verdade, que não é carguista e patrimonialista, funciona. Mas no bolsonarismo não. Eles se odeiam profundamente, não há nenhum vínculo concreto entre si, tirando um vínculo de dependência da figura popular do Bolsonaro. Logo, essas pessoas são acopladas ao Bolsonaro e não unidas, tá? Irmanadas, comungando no mesmo desejo de um Brasil melhor. Muito pelo contrário, a relação é feia, é escrota, é suja, até nos bastidores. As conversas que vazaram, por mais que eu, assim, repudie vazamento de conversa, por mais que eu ache o sórdido vazamento de conversa, por mais que eu acho, assim, coisa de gente baixa, tudo isso, o vazamento de conversa mostra algo. E o que ele mostra? Ele mostra um filho que é louco para assumir a posição do pai, ou seja, o que o Eduardo faz, acima de tudo, é buscar o auto-interesse para que ele suceda o pai, sem a autorização do pai. Mostra também um pai que no fundo só pensa nele. Mostra que ambos não ligam para a claque que eles colocaram na frente dos quartéis e que depois foi fazer as besteiras que fizeram no dia 8 de janeiro e que terminaram preso. Tá? Ou seja, mostra que há apenas um condomínio eleitoral interessado e com várias pessoas que moram ali dentro interessadas no seu projeto pessoal, tá? O Jair Bolsonaro é o maior de todos eles nesse sentido. Mostra que o único homem que tem testosterona ali no meio, né? Eu já ia usar um palavrão, mas não vou usar. Que tem, né? Em espanhol, cojones, eles dizem, né? Posso usar. Isso aí foi de boa, né, Riso? Foi. Que tem cojones, em inglês balls, é o Silas Malafaia. E que ele faz isso sendo estratégico. Ou seja, o Silas Malafaia, pelas conversas ali, ele pretende usar a pressão oriunda do Donald Trump como um elemento negocial que salve o Bolsonaro. Portanto, ele não acha que isso tem que ser gasto, desperdiçado com brigas inúteis. Ele não concorda com a estratégia do Eduardo. Tá? E mostra também que ele tem coragem de fazer um enfrentamento verbal, falando com o Alexandre de Moraes no tom que é necessário quando você está num confronto dessa natureza. Tá? Então o Silas Malafaia saiu dessas mensagens que vazaram ontem como a figura mais interessante do bolsonarismo. E aí eu volto porque eu estava iniciando. Veja, se há uma guerra sucessória, uma guerra de tronos no bolsonarismo, talvez nós, todos que trabalhamos, ora com análise política, ora com estratégia política, eu trabalho com estratégia política porque eu sou um agente político, eu não sou um jornalista. Isso nos obriga a fazer uma autocrítica. Por que nós não colocamos Silas Malafaia no páreo? Por que em nenhum momento nós colocamos Silas Malafaia como um líder natural nesse processo? Ele que tem uma retórica superior a qualquer bolsonarista, ele que já é líder do seu próprio rebanho, que basicamente ele é dono de uma das facções da Assembleia de Deus, ele que tem grandes contatos com política, ele que já elege seus políticos, ele que é dono do seu canal midiático, ele que já atuava no campo da direita antes mesmo do Bolsonaro. Por que não colocamos Silas Malafaia? Não colocamos. Todos. Deixamos em branco. E agora, o que acontece, né, que quando a porca torce o rabo, quando a crise vem aí, o único que parece ser o adulto na sala, falando grosso e falando com responsabilidade dentro da clave bolsonarista, e eu preciso colocar assim porque eu não considero um cara que defenda, como ele defende o Bolsonaro, alguém razoável, enfim. Mas ele está saindo maior do que todos eles. E lembremos, vamos dar um freio de arrumação. Ano passado, o senhor Rafael Almeida Rizzo, eleições municipais em São Paulo, quem era o homem no bolsonarismo a peitar o Pablo Marçal falando grosso? Malafaia. Quem chegou quando o Nicolas ficava rebolando de maneira vil, ridícula, como a franga que ele é, pro Pablo Marçal? Quem chegou e deu uma juntada no Nicolas? Malafaia. Malafaia. O único que mostrou dignidade no campo bolsonarista diante da chegada do Pablo Marçal, que era um ladrão do bolsonarista, foi o Malafaia.
foi o Silas Malafaia. Silas Malafaia, se você olhar, ele é o porta-voz do bolsonarismo já tem tempo. E nenhum de nós estava colocando as coisas, vamos dizer, desta maneira. Nestes termos. Entendi. Começamos a ver, começamos a estudar o caso aí, tá? E começamos a perceber um determinado padrão. Silas se comportando como homem ali, como porta-voz. Nas manifestações, quando o Bolsonaro não podia falar nada do STF, o único que falava do STF era o Silas Malafaia. E agora que deu merda, agora que ele sofreu uma busca e apreensão, foi ele, veja só, que reagiu falando o que ele falou do Alexandre de Moraes, chamando o Alexandre de Moraes de ditador e dizendo que se for pra calar ele, taca logo na cadeia, que ele não liga ser colocado na cadeia. Que é a resposta que todos os bolsonaristas esperavam do Bolsonaro. Os bolsonaristas imaginavam que era o Bolsonaro a dar esse tipo de resposta. Colocaram aqui no chat, tá, que o Silas Malafaia substituiu o Olavo de Carvalho. E me parece ser o caso. O Olavo de Carvalho era a autoridade espiritual e ideológica do bolsonarismo. Como é que era o Olavo de Carvalho? Até vi uma galera da novíssima direita, alguns caras interessantes no Twitter colocando, né? O Olavo de Carvalho era um jovem sensível, né? Era um velho sensível nesse caso. Um velho católico, estudioso, meio esotérico, dado a buscar, vamos dizer, autores meio obscuros e tal. Esse era o Olavo. Um sujeito mais complexo. Silas Malafaia é um homem de ação, um homem direto, um self-made man, um homem que ganhou dinheiro, neopentecostal. Silas Malafaia, nesse sentido, ele é muito diferente do Olavo de Carvalho. Ele é um homem de reflexão, vamos botar aqui bem entre aspas, sim. Mas ele é, acima de tudo, um homem de ação. O Silas Malafaia pode ser compreendido como um empresário da fé. Eu acho, tá bom, amigos, que ninguém estava percebendo, mas o cara que assumiu para si o papel de general do Bolsonaro foi o Silas. E hoje, com o Eduardo destruído, com o Tarcísio unido ao Centrão, seguindo um caminho próprio, com grande parte dos deputados eleitos pelo bolsonarismo seguindo a vida deles, o cara que representa a sucessão natural ali dentro se torna Silas Malafaia, tá? E aí eu já começo a jogar pra vocês. Vocês acham que ele poderia vir candidato? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Mas não duvido de mais nada. Um cara vaidoso como Silas Malafaia, um cara que respira política como Silas Malafaia, adoraria ser candidato a presidente. O Alexandre Vernalha falou, Malafaia é o homem alfa da turma. E eu acho, tá? Eu acho isso bem interessante. O Silas Malafaia como líder, como o cara que puxa a rédea do processo ali, ele tocar a defesa do bolsonarismo parece ser o caminho. É um bolsonarismo mais desafiante. E ele conta aqui com alguns, vamos botar aí, com algumas qualidades que deixariam toda essa história mais apimentada. Vou dar o primeiro exemplo. Ele é um clérigo cristão, tá? Como um clérigo cristão, tá? Vamos botar aqui. Ele não gostaria, vamos botar aqui, de ver seus negócios, o clérigo cristão neopentecostal, seus negócios abalados aqui no Brasil. Todo mundo sabe que, né, parte do neopentecostalismo vive de fazer negócios. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de que você, quanto um bispo, nem sei qual é a posição dele, ele é bispo, Silas Malafaia? Qual é a... Pastor? É pastor? Ele não tem um título aí. Num caso desses, me parece que ele é muito mais um... a ideia dele ser... que ele parece ser um bispo, né? Sabe? Os caras chamam, tipo... tem um lá, como é que é? O apóstolo. O cara já chega a ser apóstolo. Os caras têm posições muito loucas. Mas assim, o Silas Malafaia ser perseguido enquanto cristão e transformar a perseguição do Alexandre de Moraes a ele numa perseguição religiosa, pra falar que isso aqui tá parecendo Nicarágua, pra ele é ouro puro. Já pararam pra pensar? Enquanto argumento, parece que o Alexandre de Moraes está tocando uma perseguição de ordem religiosa. Sacaram o que eu tô dizendo aqui?
Eu acho que o desenho para ele é um desenho muito mais profundo que o do Bolsonaro. Essas características de, um líder religioso está sendo impedido de fazer sua pregação. É diferente. É diferente. Outra coisa, não há provas de que o Silas Malafaia, provas materiais, participou de uma intentona golpista junto aos Bolsonaro. Ninguém tem prova disso. Se o Bolsonaro se consultava com ele ou não, pra mim isso é outra história. Não há prova de nada. Se não há prova de nada, ora bolas, não dá pra cravar, não dá pra colocar aqui que ele tem que ser preso porque ele fez parte de uma intentona golpista. O que eles estão tentando fazer é encaixar ele como um cara que tá obstruindo a justiça, que tá impedindo o andamento, né, de um processo, que ele tá atuando ali no teatro com o Bolsonaro e tá ajudando eventualmente o Bolsonaro a fugir, que tá ajudando o Bolsonaro a fazer chicanas ali e tal. Só que aí prender ele por isso, entendendo que ele é um líder religioso, entendendo o contexto, é a aposta que ele tá querendo comprar. E se é a aposta que ele tá tentando comprar, parece que é o caminho, vamos dizer, político para ele, da transformação dele numa espécie de Marte. Para ele isso é muito bom. Para ele, eu vou colocar aqui, para ele isso é bem interessante. Tá? Aqui eu dou início à nossa pregação. Pode ser que surja justamente esse nome, que é o nome que representaria o bolsonarismo, não sei se uma eleição, mas nesse processo turbulento. E um nome que tá topando fazer o que o Bolsonaro não faz, que é o sacrifício. Tá, me taca dentro de uma cadeia. Me joga dentro de uma cela. Me prende, Alexandre de Moraes. Vai prender um pastor cristão com as pessoas indo na frente da lá da Papuda para fazer, né, ficar orando na frente, de joelhos, passando uma imagem muito ruim, né, de um país que não prende bandido de verdade, de um país que assaltante, vagabundo, ladrão de toda sorte continua solto. E do outro lado, um clérigo, né? Clérigo não é um termo preciso, mas vamos lá, um homem religioso, um homem da fé sendo preso. É poderoso. É poderoso. Vamos entender, o Brasil é um país que tem um neopentecostalismo militante, né? Um neopentecostalismo com uma vitalidade que salta aos olhos. Esse neopentecostalismo com vitalidade se tornou uma espécie de um caminho ali para muita gente, e naturalmente, por mais que a gente veja uma ressurgência católica, né, as pessoas estão indo mais às igrejas, a gente teve uma Páscoa aí super mobilizada, ainda a força, vamos dizer, que estava num processo de expansão é a do protestantismo, né? No fim do dia você vai ver as igrejas neopentecostais lotadas ali. Então o Silas Malafaia talvez tente pintar como um mártir disso tudo. Eu tô fazendo, tá? Eu tô fazendo aqui uma espécie de uma construção hipotética, porque pode ser que o Silas simplesmente não queira ser candidato a nada, tá? Mas independente disso, ele pode se tornar a voz e a principal liderança do Bolsonaro. O Bolsonaro já não tá conseguindo ser essa voz. O Bolsonaro já tá como é que eu posso colocar? Cansado. Sabe? Ele não tá com energia para andar com nada. Então, né? É isso. Né? Eu acho que nós temos aí uma coisa que não estava na lista de prioridade de ninguém. Ninguém imaginou que o Silas Malafaia poderia se tornar esse líder, mas hoje, enquanto reconhecimento, ele é o maior de todos. E eu digo por que é o maior de todos. O Jair, claramente, pelas conversas, ele se consulta e tem com o Silas Malafaia uma referência ímpar. E o Eduardo Bolsonaro, que foi xingado nesses áudios pelo Silas Malafaia, veio a público já ontem à noite e já deixou claro, não vão criar desavenças com o pastor Silas Malafaia. Ele falou muito bem do Silas. Então, mesmo o Eduardo, que foi tratado como um idiota pelo Silas Malafaia nos áudios vazados, ele reconhece essa autoridade, tá? Autoridade essa que eu tenho certeza que já um cara como o Tarcísio não conta. O Tarcísio é um cara que está abaixo dele na escala e que outros também não vão desfrutar. Não vejo ninguém desfrutando dessa autoridade hoje. Porque, como a gente falou agora lá no áudio que a gente fez lá no Valete Plus, a maior força, tá? A maior força na amizade que um homem vai ver é na dificuldade. Você julga teu amigo no pior momento. Aliados que topam perder, apanhar com você, são os melhores aliados. O aliado que só participa da batalha para ganhar... Você não vai cravar que, nossa, né, ele é o... Não, né? São os momentos de dificuldade, são os momentos de solidão, são os momentos de derrota que a gente vê justamente as qualidades. E o Silas Malafaia tá topando passar pelo inferno com o Bolsonaro. Isso conta, gente.
Isso conta muito. Não é isso. O Bolsonaro não sente isso dos demais. Dizem, tá, que na família, o Tarcísio já meio que, entendeu? O Tarcísio vem se queimando. O Tarcísio que passou a negociar e se construir justamente com o Centrão. O Centrão meteu o canto do cisne pro Tarcísio. Toma todos os partidos possíveis, toma a coligação possível, estamos trazendo o mercado. Esses caras construíram, eles já elegeram o Tarcísio. Essa é a diferença do caso Malafaia e Tarcísio. O Malafaia elegeu o Bolsonaro como seu nome e ofereceu sua proteção e se tornou seu principal cavaleiro. O Tarcísio foi eleito por elementos outros ao bolsonarismo, que se você for pegar o bolsonarismo militante de rede social, Kim Paim, essas coisas, eles já, né? Então eles atacam o André Esteves, estão atacando os partidos do Centrão, atacam o Ciro Nogueira, tratam essa turma toda como ingrata. E esses caras já se juntaram. Não, é o seguinte, vai ter o candidato do PT, bota ali o Tarcísio ali e jogo que segue. Entendi. Então me parece assim que até pela dinâmica do bolsonarismo que a gente vê aí, o Silas ele vai angariar posições. E angariar posições sem pedir. Acho que o próprio Bolsonaro vai acabar colocando ele nisso, porque ele próprio Bolsonaro não tem mais energia de enfrentar ninguém. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.